Hoje eu vim falar sobre um assunto que tem ganhado relevância aí ultimamente, né, nas redes sociais, que é o Great Reset, a grande reinicialização. Vamos falar sobre isso. Bom, se é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas. Aqui eu te ensino a viver da renda dos seus investimentos, né? Conquistar a sua aposentadoria através da Bolsa de Valores. Também falo sobre estilo de vida, minimalismo, essencialismo, essas coisas todas. E olha só, ultimamente as pessoas têm me perguntado muito sobre o Great Reset. Então, para quem não sabe, eu vou falar um pouquinho sobre essa teoria que está rodando aí, né? E assombrando a vida de muitas pessoas, e depois eu vou falar sobre qual o impacto que eu vejo disso em relação aos investimentos, aos nossos planos, né, de se aposentar aí através dos investimentos. Bom, primeira coisa, o Great Reset é um projeto, uma ideia de fazer uma grande reinicialização no capitalismo. Então, alguns gigantes aí, né, da economia, algumas autoridades entendem que o sistema capitalista atual ele não está mais servindo, né? Por quê? Porque existe muita desigualdade, ao mesmo tempo que tem pessoas trilionárias, bilionárias, né? Existem tantas pessoas passando fome. A gente está com sérios problemas climáticos. Então, essa série de coisas que costumam culpar isso, botar a culpa no capitalismo, né? Então, entende-se que o capitalismo ele precisa de uma reforma, de uma reinicialização. E aí surgem algumas propostas, né? Como, por exemplo, ter um sistema financeiro universal, né? Então, não teria hoje cada nação tem o seu sistema financeiro, né? E aí, de acordo com a relação entre os países, esses sistemas se conversam. Mas a ideia seria ter um sistema financeiro universal, o sistema de saúde global para que todas as pessoas tivessem assistência, um sistema de controle de poluição, tudo globalizado. Isso tem muito a ver com o lance que se falou muito já também no passado, se fala há muitos anos da nova ordem mundial, né? Então é a união de todas as nações para encontrar soluções melhores soluções para o nosso planeta, falando de soluções climáticas, soluções para a sociedade, para combater a desigualdade, relação de fome, doenças, todas essas coisas. Então, a ideia seria essa solução. Isso tudo é muito bonito e realmente é uma coisa necessária, né? Quando a gente fala dessas coisas, porque todo mundo, acho, né, gostaria que não existisse a desigualdade, né? Porque realmente é triste quando a gente tem condições, a gente conquista nossos bens, mas a gente sabe que tem, ao mesmo tempo, muita gente passando fome e tal, e é por isso que eu acho que é muito importante também a gente praticar a doação, enfim, todas essas coisas, né? Porém, quando a gente tem que ter muito cuidado na medida que vai ser tomado para combater esse tipo de coisa, para combater a desigualdade, para combater as alterações climáticas, porque o sistema já está muito encaminhado, né? E aí quando a gente toma algumas medidas radicais para combater esses problemas, pode ser que o problema se agrave ainda mais. E aí é que vem as críticas, vem o lado oposto, o lado ruim aí do Great Reset. Porque, por exemplo, uma das coisas que se fala é como seria um sistema financeiro global, então o mundo teria controle sobre o seu dinheiro, por exemplo. Você teria que ser muito mais controlado. Fala-se em controle comportamental, né? Porque de acordo com o seu score comportamental, o seu score social, você vai poder viajar o mundo, ou senão você vai ter que ficar preso no seu lugar. Então, o controle sobre o seu dinheiro, sobre o seu patrimônio, sobre as suas atitudes, ele vai ser muito mais intenso do que é hoje. Beleza, então aqui eu falei um pouquinho sobre o Great Reset. Esse é um assunto relativamente novo, ainda tem muita especulação a respeito desse assunto, muitas teorias. Não se sabe bem ao certo quais são as ideias, mas é basicamente isso aí. Agora, quais seriam os impactos em relação aos investimentos? Porque tem muita gente já me perguntando assim, pô, Leandro, aonde que eu vou colocar meu dinheiro, né? Será que eu devo vender todas as minhas ações, colocar na poupança, colocar em Bitcoin? O que eu faço com o meu dinheiro? Calma, a única coisa que eu posso dizer é calma. Por quê? Veja bem, cara, desde que eu era criança, se fala na nova ordem mundial, né? Inclusive na minha adolescência eu pirei com isso, eu lia muito sobre a nova ordem mundial, sabia tudo sobre a nova ordem mundial e encontrava uns personagens que eu acreditava que eram os vilões da história, que iam transformar o mundo. E o fato que 10, 15, 20 anos se passaram e não veio porra nenhuma de nova ordem mundial e aí tá só na teoria ainda, né? Talvez até esteja vindo, mas veja que a passos de tartaruga, beleza? E aí quando a gente fala no Great Reset, veja que isso é um assunto relativamente novo, né? E o que tá assustando as pessoas é porque tá se falando que
talvez seja o momento de a gente discutir o Great Reset por conta aí do novo normal, né? De acordo com o que a gente vai viver no período pós-pandemia, né? Só que as pessoas têm aquela visão de que o negócio vai ser imediato, mas vamos lá, vamos refletir. Para que seja feita um novo sistema global, né, uma reinicialização do capitalismo, primeiro, a maioria das nações tem que estar de acordo. Então, isso é um processo de formiguinha, inicia uma reunião, outra. Com certeza, a grande maioria das nações não irão concordar. Então, precisa fazer aquele trabalho de convencimento, né? A maioria que concordou precisaria fazer aquele trabalho de convencimento para aumentar o número, fazer com que se torne a maioria, né, das nações favoráveis a essa mudança, para daí então iniciar a implantação. E aqui a gente já está falando de alguns anos, talvez décadas. E aí, olha só, tem outra coisa em jogo. O sistema capitalista tradicional, para você entender, basicamente é assim, ó. A sociedade apresenta um problema e alguém, um indivíduo qualquer, enxerga esse problema e oferece a solução. Em troca da solução, ele cobra um valor por isso. Isso é empreendedorismo, não é verdade? Isso é empreendedorismo no modelo capitalista. Então, a sociedade tem um problema, eu encontro a solução, por exemplo, aqui no 500 Pratas. Qual é o problema que a gente resolve? As pessoas tinham um problema que elas não sabem onde colocar o seu dinheiro, não sabem criar uma renda passiva e elas precisam aprender a investir. Eu enxerguei esse problema, eu criei os treinamentos 500 Pratas que eu vou lá e ensino as pessoas a investirem. E por isso que é um sucesso. Então, é dessa forma que a empresa 500 Pratas se sustenta, porque a gente oferece o treinamento, que é o problema das pessoas. As pessoas não sabem investir, então eu venho e ofereço a solução. Eu ensino as pessoas a investirem e as pessoas me pagam para eu ensinar. Isso é o princípio do capitalismo. Agora, olha só, qualquer empresa que você compra um produto hoje, essa câmera que eu estou gravando o vídeo para vocês, é um problema. Eu queria ter uma boa qualidade de imagem, uma boa qualidade de áudio e ninguém oferecia. Veio uma empresa, que é a GoPro, e construiu um equipamento eletrônico que permite eu fazer isso. E eu fui lá e paguei caro pela GoPro para poder passar essa qualidade de imagem para vocês. Então veja que isso é capitalismo, é uma empresa que resolveu o meu problema. E qualquer empresa que você compra um produto, você está pagando para a solução do seu problema. Agora olha só, feliz do camarada que teve a ideia e teve a visão de encontrar o problema da sociedade e oferecer a solução. E obviamente ele vai ficar muito rico por isso. É por isso que a gente vê lá o Bill Gates bilionário, o Zuckerberg bilionário, o Jeff Bezos bilionário, esses caras tudo bilionário. Por quê? Porque eles enxergaram um problema gigante, não só na região que eles viviam, mas um problema mundial, e eles ofereceram uma solução. Então é óbvio que a empresa deles deixou eles bilionários. Agora, olha só, por que eu estou dizendo tudo isso para você? Porque um novo sistema, ele visa mais a igualdade. Então, num primeiro momento, as pessoas pensam o quê? O empresário, o bilionário, ele vai ser super prejudicado. Só que não pode ser feita uma mudança radical, porque simplesmente o empresário, que ele não tem mais condições de manter a empresa dele e ele vê que não é mais viável ele continuar oferecendo a solução para a sociedade, ele deixa de fazer. E se ele deixa de fazer, é uma empresa a menos oferecendo uma solução e é as pessoas acumulando problemas. Então você imagina o seguinte, o dono do supermercado, ele resolve não querer mais ter um supermercado porque não compensa, né? É muito complicado, o sistema de igualdade, ele tem que distribuir tudo que ele ganha para combater a desigualdade e acaba não sobrando para ele, aí ele tem que trabalhar um monte, ele tem que gerenciar uma equipe e não compensa, mas ele tem aquele negócio. Ele fecha o supermercado, a gente já tem um problema, né? Já aumentou aí, diminuiu a concorrência. Aí o camarada que ele planta arroz, né? Para você comer. Planta arroz, planta feijão. O agricultor, ele começa a perceber que também não compensa mais para ele, porque ele tem todo um esforço, ele monta uma equipe, ele vai lá, trabalha, aí o que ele ganha, ele tem que distribuir. Então, por mais que seja mérito dele, o dinheiro dele, ele é obrigado a distribuir aquilo. O que vai acontecer? Ele vai deixar de plantar, aí vai faltar alimento. Então veja que a mudança, ela tem que ser muito sutil, suave. Porque senão, se ocorrer uma quebra do sistema capitalista, acontece um colapso global. Simplesmente, as empresas que oferecem as soluções para as pessoas não vão existir mais. As pessoas irão acumular diversos problemas. Imagina você sem a produção de alimento, você sem o transporte que leva o alimento até o supermercado, você sem o supermercado para ter que ir lá fazer as suas compras. Imagina os sistemas sendo quebrados por conta de uma proposta de distribuição. Então, os grandes pensadores, eles têm essa visão que eu não discordo, né? Que a gente tem que combater a desigualdade, a gente tem que bater a destruição
do nosso planeta, a gente tem que combater tudo isso. Mas os grandes pensadores, eles não vão fazer isso de forma radical, porque eles sabem que o buraco é mais embaixo. Eles sabem que eles poderiam criar um colapso no sistema capitalista e as empresas desaparecerem, e aí nós estava bem ferrado, entendeu? Nós estaria bem ferrado se isso acontecesse. Então eu vejo que essas implantações elas vão acontecer, mas elas vão acontecendo de forma lenta, de forma gradativa, para que os empresários, para que as pessoas, elas consigam ir se adaptando. Então hoje implanta uma coisa, ó, pessoal, hoje nós vamos fazer a criação de uma moeda universal. Então as coisas acontecem assim, de forma muito lenta, né? O Pix, lembra que falavam, poxa, mas agora com o Pix então vai se acabar, os grandes bancos vão se acabar? Acaba nada, né? Veja que você pode usar o Pix, mas o TED e o DOC ainda continua. Talvez, se for um sucesso, for muito bem aceito, aí beleza, as pessoas param de fazer TED, DOC e por aí vai. Então eu vejo que pode até ser, por mais que cheguem ao consenso as nações de que realmente o Great Reset é a melhor opção, cara, isso vai levar pelo menos uns 20 anos para ser implantado, né? Vai sendo passo a passo. Ou seja, dá muito tempo de a gente achar um melhor destino para nossos investimentos e os investimentos são assim mesmo, né? A economia é uma coisa dinâmica, uma empresa que era boa há 30 anos atrás hoje já não existe mais às vezes, e ao mesmo tempo, há 10 anos atrás tem um tipo de negócio que nem se imaginava e hoje são empresas gigantes. A gente vê aí, ó, o Facebook, Amazon, Google, são empresas que há 20 anos atrás ninguém falava nesse tipo de negócio e hoje são as maiores empresas do mundo. Então, a economia é assim mesmo, as coisas vão mudando muito rápido e nós, como investidores, nós vamos migrando o nosso capital conforme necessário. É claro que hoje eu escolho empresas para ter em carteira que eu acredito que existirão pelos próximos 30, 50, 100 anos e eu vou mantê-las em carteira. Mas pode ser que eu esteja enganado e a economia me mostre sinais de que as coisas estão mudando e não tem problema nenhum com isso. Eu vou acompanhando e, se for necessário, eu vou desmontando posição dessas empresas que eu acreditava que era para a vida toda e que estão deixando de ser, e eu vou migrando meu capital para novas coisas que vão surgindo. O fato é que sempre vai ter onde você investir dinheiro para quem quer ser investidor. Basta a gente acompanhar o mercado e estar de olho nessas oportunidades. Então, eu realmente não tenho medo do Great Reset, eu vejo que é uma coisa que pode sim acontecer. Tomara que, se acontecer, seja uma decisão bem tomada e que realmente seja benéfico para o nosso planeta e para o combate da desigualdade, mas se isso acontecer, vai ser a passos de tartaruga, vai ser bem lento e com certeza vai dar tempo de a gente tomar as melhores decisões. Então não precisa sair correndo, vender todas as suas ações, seus fundos imobiliários, seus estoques, seus REITs, tirar o dinheiro da poupança e enfiar embaixo do colchão. Não precisa fazer isso porque a coisa vai acontecer lentamente. Meu nome é Leandro Cabral, se você gostou desse vídeo, compartilha com as pessoas aí que estão com medo do Great Reset. Se não é inscrito, se inscreva aqui no canal e não esqueça de deixar seu like. Fui!